Olá, seja bem-vindo ao programa Extensão em Diálogo, o programa que visa levar até você informações sobre as ações extensionistas da Universidade Federal Fluminense. Nós hoje temos aqui como convidado o professor Dr. Johnny Alvarez, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o projeto Educação Patrimonial em Oriximiná. Tudo bom, professor? Tudo bem? Agradeço a sua presença. Vamos falar um pouco então sobre esse projeto, né? Educação Patrimonial. Por que tem esse nome, Educação Patrimonial? Bom, inicialmente o projeto começa no curso de produção cultural. Eu sou professor do curso de psicologia e com a professora Adriana Russi em Rio das Ostras, no Polo Universitário de Rio das Ostras, no Puro, e ela é pesquisadora da área de patrimônio, né? Então ela trabalha com pesquisas com artesanatos, patrimônios locais, saberes locais. Então, inicialmente, o projeto começa com essa noção, com essa ideia de pesquisar os artesanatos locais da comunidade de Oriximiná, no Pará, onde tem um polo avançado de extensão da UF, né? A questão da educação, ela chega um pouco depois, por mais que a gente não tem como sair da educação, porque somos professores, né, e estamos dentro da universidade, e a extensão ela tem esse caráter, né, também de atravessar as questões de ensino-aprendizado, né? Motivação partiu daí mesmo, dessa coisa do patrimônio cultural da localidade? Então, são duas coisas. Então, tem esse interesse que é pessoal dela, né, que ela de pesquisar e estudar o artesanato enquanto cestarias, objetos de madeira, e o aspecto vinculado à noção de extensão. Quer dizer, a extensão dentro da universidade, muitas vezes ela é vista como um aspecto apenas assistencialista, de você levar para a comunidade os saberes desenvolvidos na universidade, né, e perde um pouco a ideia de pesquisa e de ensino. Né? A extensão como se nós ficássemos dentro da universidade construindo dentro dos nossos muros, né, os saberes e ensinando para os alunos, e aí depois com a extensão nós iríamos para fora dos muros da universidade, aplicar os nossos conhecimentos numa tentativa um pouco assistencialista, né? Então, como nós não compreendemos assim o papel da extensão, quer dizer, a extensão ela é um espaço de ensino e de pesquisa também, a questão da educação ela está vinculada a qualquer tipo de trabalho de extensão. Quer dizer, o nosso trabalho tem a educação, porque o nosso objeto hoje são os professores municipais de Oriximiná. Então, nós estamos formando professores que vão trabalhar o patrimônio local, trazendo isso para a escola, né? Mas eu acredito que qualquer trabalho de extensão, seja ele inclusive aqueles que não têm educação como título, trabalham com a universidade, tem a questão da educação implícita, né? Mas a ideia assim, inicial, né, que mais motivou foi isso mesmo, né, manter o patrimônio cultural de lá, seria preservar. Né? Então, inicialmente, a ideia é um pouco essa, de você resgatar e recuperar, manter a memória do patrimônio local de populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas que fazem parte lá do município de Oriximiná. Só que quando a gente começou a fazer, né, o inventário do patrimônio material, nós descobrimos que não interessaria muito, descobrimos fazendo, né, que não interessaria muito nós irmos lá de fora, né, estudar o que eles fazem e depois ensinar para eles como que eles poderiam preservar aquilo que eles fazem, né? E aí começou a surgir a ideia de que nós deveríamos também incluí-los no próprio processo de conservação do patrimônio. Ou seja, ao invés de irmos lá e ensiná-los, vamos aprender com eles também e fazer uma parceria e para que eles... Aí que começa a ideia, né, da educação dos professores. Quer dizer, a escola, e nesses municípios a escola está inserida dentro do contexto das comunidades, poderia ser um grande ator nesse processo de preservação desse patrimônio local. Então, quando o nosso programa dá um salto, em relação à comunidade com os professores e formadores. É interessante porque aí você, de uma certa forma, capacita, através desse projeto, né, os professores, aprende junto com eles, constrói, né, seria uma metodologia mais ativa, participativa com essa comunidade lá, não é isso? E aí isso é uma marca que eu acho que é uma marca bastante importante do nosso programa,
que ele, por definição, ele é interdisciplinar. Né? E sendo interdisciplinar... E quais os cursos envolvidos? Então, ele está vinculado ao departamento de arte, cujo curso de produção cultural em Rio das Ostras se estabelece. Eu sou professor de psicologia, dei 3 anos de aula em Rio das Ostras, no Polo, e hoje dou aula aqui no ISCHIF, no curso de psicologia aqui de Niterói, na sede. Né? Então, tem professores e alunos do curso de psicologia. Produção cultural, psicologia, tem pessoas vinculadas à engenharia de produção, tem professores professores e alunos também da educação, tem professores e alunos também da comunicação social, inclusive de outras universidades. A Rural participa como parceira, uma universidade também de Ilhéus participa como parceira, portanto, um dos princípios é ser interdisciplinar, né? Outro princípio importante é a ideia de que nessa interdisciplinaridade a gente não recaia em especialismos, né? Ou seja, cada um fazendo funções muito específicas. Então, a gente trabalha com a ideia do protagonismo, ou seja, o grupo inteiro funcione nas suas hierarquias e funções bem soltas. Né? Isso significa que a gente faça qualquer coisa, mas a gente convida os alunos e os professores e também os alunos e os professores das escolas do município de Oriximiná a estarem participando ativamente como protagonistas do seu processo. E um estímulo à criatividade, né, também, a participação. Sem a menor dúvida, porque quando você abre espaço para intervenções múltiplas, né, a gente acaba encontrando soluções e saídas que a gente não esperava. Né? Então, aquela ideia, aquela máxima, né, de que o caminho se constrói ao caminhar, aqui é bem realizada. Né? Então, no caso, como você vê assim, o perfil do aluno que pode participar desse projeto? Então, a questão do aluno para nós é fundamental, porque nós entendemos muito esse processo de extensão como um processo de formação do aluno. Né? Então, tanto o nosso aluno aqui, que participa como bolsista ou como voluntário, quanto os alunos das escolas de Oriximiná que também participam do programa, nós entendemos que quando você convida o aprendiz a ser ativo no seu processo de construção da aprendizagem, portanto, sai daquela ideia de que nós estamos transmitindo alguma coisa, eles estão só recebendo, quando o aluno é convidado a ativamente participar do processo, a sua formação, independente do que ele vai fazer com ela, acaba sendo muito mais rica e a marca no aluno é muito gratificante. Então, é impressionante. Inclusive, tem um colega meu que está no projeto também, que ele estava até querendo fazer um projeto de doutorado em função disso, que é mostrar o quanto a formação acadêmica do aluno que participa desses projetos de extensão, ela é qualitativamente ampliada do que simplesmente a formação por sala de aula. Né? Então, aí a gente até poderia já pegar um gancho, né, que o senhor falar um pouquinho mais, para a gente ter essa articulação com a grade curricular do curso, que você expôs para a gente que tem uma relação muito interdisciplinar, né, mas de forma... Como que o aluno, por exemplo, da psicologia, isso vai atender a grade curricular dele, como que um aluno de produção cultural, como que se integra, né, essas ações extensionistas lá de educação com essa população ribeirinha? Isso ajuda de alguma forma na formação do aluno? De que forma atende o currículo, a ação curricular? A formação do aluno ela não se reduz à grade curricular, né? Quer dizer, você demonstrar os conhecimentos que nós que construímos o projeto pedagógico, estabelecemos como condição. Né? Ela perpassa por estágios, por pesquisa, né? Por um processo mais ampliado de formação. Né? E por último, ênfase na vivência. E por último, isso que eu ia falar, o mais importante é uma formação para a vida. Né? Uma formação para a vida. Que talvez para mim, eu sou professor por causa disso. Né? Porque os meus anos de estudo na Universidade Federal Fluminense, quando eu fui aluno aqui, marcaram a minha vida, formaram a minha vida, o meu caráter, o meu jeito de ser. Então, essa questão da escola, para além dos conteúdos necessários, eu não estou negando a necessidade desses conteúdos, das técnicas, dos procedimentos, que cada curso tem o seu. Né? Mas a formação para a vida, né? A formação que é aquela que você leva para todos os teus encontros diários no dia a dia, né? Eu acredito que o projeto de extensão, eu estou cada vez mais apaixonado pela extensão em função disso, ela amplifica,
porque muitas vezes o ensino e a pesquisa podem, eu estou dizendo que podem, eu não estou dizendo em geral, eles podem, né? Porque eu também posso fazer um projeto de extensão que não tem esse funcionamento, mas eles podem ficar fechados, né, a uma meritocracia, a um ensimismamento, ou seja, ficar falando só com os nossos pares. A extensão ela te força a falar com quem não entende a linguagem da universidade. Ela te força a dialogar com pessoas que têm conhecimento de uma maneira, adquirem o conhecimento, passam o conhecimento de uma maneira diferente um pouco da nossa. Nós, então, que vamos para Oriximiná, no Pará, né, uma cultura eminentemente oral, né, por mais que já tenha excelentes encontramos poetas, literatos, pessoas que escrevem, né, mas é uma cultura eminentemente oral, você acaba aprendendo e convivendo. Então, para a formação do aluno, não só para o aluno, para a minha formação também, porque essa ideia também de que o professor não se forma, né? Ele já se formou e vira professor, é uma besteira, né? Eu estou aprendendo... Eterno aprendiz. Na verdade, eu costumo brincar que em sala de aula, se o aluno não participar, eu aprendo muito mais do que ele, né? Porque quando a gente está ensinando, a gente aprende muito mais do que quando supostamente a gente está ali só recebendo, né? Então, o papel ativo na construção do conhecimento, ela tem que ser exercida, é um exercício, né? E tem assim algum fato curioso relacionado ao projeto que você tenha visto lá? Esse choque cultural a gente experimenta cotidianamente, né? Mas como a população nos recebe muito bem, isso é muito importante, né? Que quando você lá a gente eu, por exemplo, viajei 3 dias numa canoa de madeira indígena com 3 índios, eu mais 2 professoras, e levei coisa para mosquito, enfim, ração para comer, e os índios nos trataram absolutamente bem, né? Então, o perrengue que eu pensei que eu passaria, não passei, né? Agora, assim, só um detalhe assim que eu acho que talvez uma experiência que eu passei, né? Porque eu acho que se os alunos estivessem aqui, eles falariam com certeza de muitas experiências inesperadas, né, no campo. Mas, por exemplo, em julho agora, né, quando estávamos na Macedônia, a Macedônia é uma comunidade no Lago Sapuquá, que é um grande lago que fica próximo do centro urbano de Oriximiná, e nós estávamos lá fazendo um projeto com os professores da escola da Macedônia, que tem o mesmo nome da comunidade, e tínhamos preparado, eu e mais 2 professores e mais um estagiário, tínhamos preparado um trabalho o trabalho era para fazer pesquisas com lendas da comunidade. E aí as lendas que começam a aparecer, elas não têm tanta inserção dentro do espaço dos alunos. E aí, surpreendentemente, nós acabamos conhecendo um poeta de lá da comunidade, e que o trabalho todo ficou vinculado a essa constituição da poesia desse poeta. Então, o projeto é aberto Paulo Freiriana, a construção. Com certeza. Paulo Freire é um grande inspirador, porque o saber local ele tem a sua gramática, né? Então, assim, dessa parte, assim, quando vocês chegaram lá nessa comunidade, aí vocês foram lá, conseguiram encontrar os professores, né, claro, de primeiro e segundo grau, e aí como que era tinha abertura, eles recepcionavam bem os professores, vocês, eles queriam conhecer, na verdade eles até deveriam pensar assim, eu vou aprender alguma coisa com eles, mas na verdade, né, até mesmo o senhor já coloca que aprende. Então deixa eu voltar um pouco para a questão da história para entender melhor essa questão da aproximação com a comunidade local. De 2008 a 2010, o trabalho foi um trabalho, não foi um trabalho direto com os professores locais. Foi um trabalho onde nós fizemos a cartografia dos mestres do artesanato local. Então, a gente ia, as equipes iam nas comunidades e começavam, você conhece fulano de tal? Você conhece alguém que trabalha com madeira? E aí nós fomos sendo recebidos por essa comunidade local, porque lá habitávamos, lá convivíamos com ele, etc. Esse caderno aqui é o que traz esse? Não, esse caderno aqui. Esse daqui? Do inventário. Do inventário. Esse foi feita a cartografia, né? Foi feita a cartografia, Quando nós decidimos que, ao invés de pegar isso aqui e devolver para que eles fizessem a conservação do patrimônio local através de um trabalho que nós fizemos, nós usássemos a inspiração da etnografia, que foi um método etnográfico aqui, para começar a formar professores pesquisadores ou professores que a gente chama de etnoeducadores, né? Professores que têm esse interesse de
o interesse extensionista, na verdade, né, de sair da escola para produzir o seu conteúdo didático através do contato com esses mestres do saber local. E aí a gente faz começa com as primeiras oficinas, isso já no centro urbano, portanto os professores saem dos seus... Você tem uma ideia, Oriximiná é um município com uma extensão geográfica enorme, basicamente são 4 estados do Rio de Janeiro, então as escolas ficam muito distantes, então nós fizemos uma semana de oficinas com alguns professores, com alguma escola, não com todas, municipais, onde nós trabalhamos determinadas questões que nós produzimos esse caderno aqui. Interessante, professor, que teve até o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Pará. Isso é uma outra coisa importante, né? Os parceiros são inúmeros, né? Nós temos a parceria com a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação do município, com as associações quilombolas indígenas, né? Com a FUNAI, né? Enfim, com todos os órgãos que... Esse segundo caderno, ele também... Então, voltando na historinha, né? Quando nós fizemos essa oficina em 2011 com os professores, nós propusemos com eles, e é interessante que a metodologia do protagonismo, nós não tiramos isso da caixola, nós fomos trabalhando com eles e vimos que tinha uma disponibilidade, uma disposição de trabalho cooperativo, e eles se interessaram em fazer uns projetos pilotos. E aí nós constituímos 6 projetos pilotos, né? Com 2 escolas indígenas, uma escola quilombola, uma escola ribeirinha e 2 escolas do centro urbano. Né? Então, são 6 escolas como projeto piloto. Que projeto é esse? Os professores voltariam para as suas comunidades durante 6 meses do seu momento curricular. Eles convidariam os alunos para poder, primeiro decidiriam que tipo de assunto eles trabalhariam, lendas, trabalhariam com cestaria, com artesanato, enfim, qualquer tipo de saber. Uma pesquisa como qualquer um de nós faz. O que me interessaria saber a respeito do nosso povo aqui, né? E aí eles iriam, como protagonistas, os alunos e os professores, entrevistar essas pessoas e trariam de volta para produzir um material que resultou no último trabalho desse ano, que são os segundos cadernos. E aí aqui já tem um pouco o tom do que nós queremos manter. Porque enquanto que no primeiro caderno, nós, professores da UF, e aqui constituímos o material, aqui já é um livro ou escrito a múltiplas mãos. Né? E eu digo múltiplas porque a gente poderia escrever um livro com muitos professores, mas múltiplo no seu sentido também de qualidade, porque tem a população ribeirinha, você tem ideia, barqueiros, pessoas da comunidade se interessam pelo projeto e participam também. Tem aqui a participação de 12 escolas, né? Seria a produção... Aqui são 6 escolas. 6 escolas? 6 escolas. E aí seriam as experiências deles lá. Cada capítulo tem a descrição da vivência, do relato dessas experiências. Esses são os produtos, né? E quantos produtos essa ação de extensão gerou até agora? Então, desses 3 que eu já te mostrei, né? O inventário, os 2 cadernos, e a gente faz quase todo ano, e aqui está o desse ano, um CD-ROM com imagens de vídeo, porque uma coisa interessante também é que na constituição do programa, nós usamos múltiplos meios de construção das linguagens, né? E sem nenhum caráter, sem nenhum perfeccionismo no sentido de utilizar corretamente aquilo. Então, quem usa a máquina de retrato não é fotógrafo, quem usa câmera de vídeo não é cinegrafia, né? Não é cineasta. E aí a gente vai captando essas imagens, tanto de fotos, um acervo enorme, quanto também de vídeos, a ponto de produzir, inclusive, 2 vídeos, 3 vídeos, né? Com as experiências. E esses vídeos, eles... Onde as crianças elas filmam, elas fazem o roteiro, elas fazem... Interessante. E aí, de repente, contando até histórias folclóricas de lendas de lá, né? Com certeza. No caso de 2 escolas, o objeto eram lendas. Né? E aí a gente tem esses produtos. E como se vê, assim, professor Johnny, essa relação, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Que o senhor citou anteriormente essa coisa de gente, né? De um colega seu querendo fazer uma tese e tal. Como é que o senhor vê isso nesse projeto? Eu para te falar a verdade, eu acho que a dissociabilidade é fruto de uma escola muito cartesiana, né? Que precisa separar em lugarzinhos muito bem fechadinhos, né? E a nossa escola tem essa tendência, né? Assim, pelo menos em forma. Agora, eu acredito que na prática a gente não consiga efetivamente ser um professor e um aluno integral sem conciliar essas 3 instâncias que a universidade
que nós, na universidade, falamos que devem ser sempre indissociáveis, né? Então, para mim, ela nunca esteve dissociado, por isso que eu não preciso ficar falando que é indissociável, né? Por mais que a gente tenha pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de ensino de acadêmico, mas as coisas pró-reitoria todas de pesquisa, né? Para atender o ensino e o aprendizado da vida, né? Como e aí, então, eu, por exemplo, acho que eu nunca aprendi tanto no projeto de extensão, portanto, nunca pesquisei tanto, nunca me interessei, e nunca aprendi, portanto, nunca teve tanto ensino, né? E da mesma modo, quando eu estou dando aula, eu também estou tendo um interesse extensionista, porque o aluno que chega ali, ele vem de vários lugares. Eu estou aprendendo com eles também. E quando eu estou fazendo pesquisa, de alguma maneira, eu também estou ensinando, eu também estou, de algum modo, porque a alteridade, quer dizer, a ideia do outro, né, de você encontrar alguma coisa que é muito altera, ela está também no texto. Quando você pega um texto estudando que você não conhece, tem uma dimensão de outro, né? Então, você não precisa sair da universidade para encontrar uma alteridade. Você pode encontrar uma alteridade numa pesquisa, você pode encontrar uma alteridade com um aluno que, surpreendentemente, faz uma pergunta que você tem que dizer assim, não sei, eu vou agora estudar. Então, por mais que a gente separe, inclusive nós somos professores, no nosso RAD, né? A gente tem que dizer, que é o relatório de atividade docente, a gente tem que dizer, isso aqui é pesquisa, isso aqui é ensino, isso aqui é extensão. Mas eu, particularmente, acredito que a extensão, ela tem que acredito mesmo, assim, ela tem que ser cada vez mais valorizada na universidade, porque é uma oportunidade de realmente juntar esses três níveis. Coisa, no caso, nesse projeto do patrimônio cultural é mantido, né, como o senhor mesmo coloca, não tem como a gente deixar de estudar e também conhecer um pouco mais do Brasil e dessas áreas onde a UF também pode atender a comunidade de uma maneira especial, de acordo com a cultura deles, né? E aí a gente, ao mesmo tempo, tem inserção dos alunos, também vão pesquisar, né? E isso tudo vira uma... Que também vão se formar. E vira uma ação de extensão. E que também, aí vira na verdade, é um círculo criativo, né? É um círculo criativo que a gente não sabe... Não sei se você já viu um quadro do Escher, né? Que é as mãos que se desenham, né? Que você não sabe direito quem... São duas mãos que se desenham. Então, você não sabe direito quem é que está desenhando quem primeiro, né? Então, se você fizer a pergunta, quem começa primeiro? Você começa na extensão, depois no ensino, você acaba gerando redundância, né? Não dá, né? Circularidade. Então, na verdade, é um círculo criativo, porque você nunca volta para o mesmo lugar, né? Mas a extensão, o trabalho específico da extensão, né? Vamos falar da questão específica da extensão. Ela oxigena o trabalho interno na sala de aula, ela oxigena gerando novas ideias para pesquisa e vice-versa. Então, você não tem uma determinação, então onde é uma circularidade. Termina, é uma circularidade. Eu acredito muito nisso. E em relação, assim, a gente falando da cultura local, o que chamou mais atenção, assim, na sua opinião, do que o senhor viu lá? Alguma lenda, o artesanato? O que chama mais atenção lá em Oriximiná? O que me chama bastante, o que me chama bem a atenção lá principalmente nas escolas, a maioria dos professores são professores que são até por uma dificuldade geográfica, são professores da região, né? São professores da comunidade, né? Então, assim, o que me chama bastante atenção é o modo como se insere a escola na comunidade. A gente que está muito na cidade, a gente tem essa ideia, às vezes, de que a escola é alguma coisa muito isolada, né? Lá seria, então, mais proativa, mais participativa. A escola tem as escolas têm essa receptividade com a comunidade. Então, questões as festas comunitárias são feitas nas escolas. A escola tem isso que eu estou chamando de um caráter extensionista, por mais que eles não digam isso. Eles sabem fazer muito mais a extensão do que a gente, né? Porque dentro da universidade a gente acaba se fechando um pouco mais. Eu costumo brincar que a gente acaba falando mais para os nossos pares, né? Então eu acho, por exemplo, essa aqui é uma oportunidade incrível. Eu vou estar falando do nosso trabalho para a comunidade em geral. Isso é importante, né? Isso é bom. Do que ficar indo para os congressos, ficar falando para os meus pares, né? Nosso objetivo final. Ficar só falando para aqueles que já estão dentro do nosso... Mas é uma ideia. E em relação assim à cultura e artesanato e tal, desse ponto de vista, não teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Gente, cada coisa, se vocês olharem no catálogo, né? Catálogo, né? Então, por exemplo, na aldeia Mapuera, o ralo que as mulheres constroem com pedrinhas, elas vão lá nas cachoeiras e vão trazendo pedrinhas, ralo mesmo para ralar alimento, né? Então, uma pedra por pedra, é uma pedrinha, a lasca, né? É uma pedra bem metálica, então elas vão assim, demoram quase 2 semanas, Elas vão cavando na madeira e vão colocando na mesma direção, né?
E conforme elas vão fazendo isso, as crianças estão no entorno, né? Então eles têm os cânticos, é um trabalho que não é alienado, né? É um trabalho que é integrado ali. As cestarias são belíssimas, né? O tipiti, né? Enfim. Isso aparece mais no segundo catálogo? Não, tá nesse catálogo aqui. Esse aqui. Esse aqui você pode. Eu acho que inclusive tem uma foto aí. Aqui atrás tem um DVD também. Né? Esse DVD ele é do. É um CD-ROM. Ele é o referente CD-ROM a esse trabalho aqui. Então você tem imagens que não tem aqui, você tem vídeos que não tem aqui. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui tem algumas coisas interessantes. Sim. E aí que vem mostrando um pouco essa coisa das cestarias, né? Que a gente estava falando um pouco, ver se a câmera pega aqui. Objetos que são as cestas. O senhor comentou um pouco do ralador, né? Do ralador. Então, tem objetos de madeira, né? Objetos, as cestarias, e você também tem alguns objetos com barro. E né? É feito com material da geografia local. Hoje, você já tem uma intervenção um pouco mais, principalmente nas aldeias indígenas, né? Então, eles já usam, linhas que são industriais. Né? Hoje, por exemplo, a panela, por mais que eles continuem fazendo panela de barro, a panela já é de alumínio, o motor a diesel já entrou. Tem essa intervenção, então, já? Não, isso é... Mas é interessante que deu para ver que eles não perderam um pouco a cultura deles, né? Dá para ver algumas coisas aqui que são feitas ainda de barro. Essa discussão é uma discussão dialógica mesmo, né? Que é um diálogo, né? Não dá para você impedir, e também nem é interessante que você impeça que os... dá para ver aqui uns pilões, né? Pilões, tem. Tronco de árvore, bem interessante. E aqui demorou, assim, como o senhor falou, subindo de barco, né? Alguns dias. E essa geografia local ainda está rica, né? E mantida essa cultura local. Tirando interessante a população, né? Ver se a câmera pega aqui. Tirando a mineradora, né, que tem uma das maiores reservas de bauxita, fica, então, surpreendentemente, na paisagem em que você tem a floresta amazônica o tempo inteiro com embarcações pequenas, né, onde uma traineira que a gente tem aqui talvez seja o maior barco, né, isso na população ribeirinha, a maioria deles se locomovem com rabetas, né, são barquinhos pequenos com aquele motor comprido que chama rabeta, né, aí de repente você se encontra com um transatlântico. Né, no meio do Rio Trombetas. Aí porque tem lá a mineradora, né, que extrai bauxita. Mas, assim, tirando pra você ter uma ideia, né, existem projetos de extensão aqui na área de geografia e eles mostram isso. Né, só no entorno do centro urbano é que você tem um desmatamento maior. Quase toda a outra extensão territorial do município de Oriximiná é floresta. Que uma característica floresta e rio. Uma característica que tem dos municípios do norte é a extensão, né? São municípios gigantescos, tamanho de estados. É logo ali. tamanho de estados da nossa região aqui embaixo. São 4 estados do Rio de Janeiro. Então, só o município de Oriximiná. O município de Oriximiná. Um município... Então, só para lembrar também, para quem quiser, o site, né? Tá aí embaixo? Tá aqui. Vou botar aqui para a câmera pegar. Para quem quiser dar uma olhada, é um site que ainda porque os nossos é um curso de psicologia e de produção cultural, né? Então o pessoal de engenharia de produção e de computação, eles estão nos ajudando. Então ele está sendo renovado. Nesse endereço aqui tem informações sobre o projeto, né? Com certeza. Também como entrar em contato, ver algumas imagens pra também. Quem se interessar. Experiências de lá. Então, interessante, né? Então, a gente esteve aqui, né? Eu agradeço a presença do professor Johnny, né? O professor agora do ICHIF. Agora eu estou aqui pertinho. Mas é professor de psicologia, né? E a gente falou um pouco aqui sobre a educação patrimonial em Oriximiná. E espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa Extensão Diálogo.